Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Com muito temor, responsabilidade, que aceitei esse convite. Primeiro agradeço ao irmão Marcos publicamente por ter me apresentado a essa amada comunidade da qual a nossa família tem se achegado, e também aos pastores Flávio e Gerson pelo convite para estar dando sequência e prosseguimento nessa série de Atos dos Apóstolos. Então, muito obrigado aos irmãos pelo acolhimento à minha família e aos pastores pela honra do convite para a cooperação e para a participação nessa série. O título da mensagem é O Poder do Nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. E a leitura se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, os versos de 1 a 10. Estou utilizando a versão da Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 3, do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Palavra do Senhor. Amém. Bendito Deus, trino, infinito, pessoal. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Estamos diante, ó Deus, da Tua revelação e rogamos a ação e presença do Teu Espírito para testemunhar internamente dentro de nós que a palavra lida, exposta e aplicada é a palavra do Senhor. Amém. Esconde-me atrás da cruz, ó Deus. Amém. E que a Tua palavra nos molde conforme o varão perfeito que é Cristo. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu
Redentor. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem é que o Espírito Santo na igreja revela o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele age com poder através da igreja para restaurar vidas e levá-las a glorificar a Deus. O Espírito Santo na igreja, ele revela o poder e revela a glória do Senhor Jesus Cristo. O tema de Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja primitiva, que é impulsionada pelo poder do Espírito Santo, levando Cristo e o seu evangelho de Jerusalém até os confins da terra, Atos 1:8, obedecendo a uma ordem de prioridade na história da salvação, como está em Atos 1, do 9 ao 11, onde primeiro esse evangelho é revelado aos judeus e depois aos gentios, que entram como enxerto no povo de Deus. Os apóstolos Pedro e Paulo, que tem maior relevo nesse livro inspirado, prosseguem com a missão, passando por enormes barreiras físicas, culturais e espirituais. O presente texto aqui, ele é uma transição entre a primeira e a segunda pregação de Pedro, sendo um preparo para a segunda a partir do versículo 11. Pedro prega expositivamente após o Pentecostes, como sermão pregado pelos pastores, e a transformação pela descida e presença do Espírito Santo gera um novo modo de viver a comunidade cristã. Então, essa pregação, ela está dos versos 1 ao 36 do capítulo 2, e esse novo modo de vida que é exercida ali pela igreja, dos versos 37 ao 47, texto ministrado pelo pastor Gerson há 2 semanas atrás. Então, o que nós temos aqui nesse texto é uma ação poderosa de Cristo, numa transição entre a primeira pregação de Pedro e a segunda pregação do apóstolo. No começo do texto lido, nós temos a introdução do que aconteceu e uma humanidade marcada pela queda. Versos 1 e 2. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Essa hora nona, ela é, para a gente, 3 horas da tarde ou 15 horas, sendo o horário na Antiguidade, no Antigo Testamento, do sacrifício vespertino. No templo haviam 3 horários para a oração, o que seria, no nosso tempo, 9 da manhã, 15 horas e 18 horas. 9 da manhã era o sacrifício matutino, o primeiro sacrifício, o sacrifício da manhã. Às 15 horas era o horário do sacrifício vespertino. Aqui em Atos, já nesse contexto, já não há mais o sacrifício. E os apóstolos bem sabiam, assim como os discípulos, que o sacrifício único, definitivo e perfeito foi a morte de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. Então, já não havia mais sacrifício. Porém, entendendo que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, os cristãos não abandonaram o templo. Eles adoravam no templo e de casa em casa, como está em Atos capítulo 5, versículo 42. O texto nos conta que um homem
aos 40 anos de idade, capítulo 4, versículo 22 vai falar desse homem também, e o capítulo 4 nos coloca que ele tinha 40 anos de idade, ele era aleijado dos pés de nascença. Não foi um acidente, não foi alguma intervenção de percurso, um acidente de trabalho, algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu na caminhada dele que tornou coxo, aleijado. Não, ele já nasceu assim, com essa deficiência. E aí a gente pode deduzir que por ele ter nascido assim, esse homem, ele não tinha condições de exercer algum tipo de trabalho, carpinteiro, agricultor, alguma coisa nesse sentido que pudesse trazer a ele a sua subsistência, que ele pudesse ter um teto ou pudesse comprar os seus mantimentos. Ele não tinha como ganhar a vida, irmãos. Ele era aleijado de nascença, aos 40 anos, e ele então, o texto fala, era carregado para a porta do templo, para que ele ali pudesse contar com a compaixão, com a simpatia, com a empatia das pessoas que iam adorar a Deus, pudesse dar a ele uma esmola, um donativo, algum dinheiro, para que ele pudesse se alimentar, vestir e sustentar a sua vida. Essa porta chamada Formosa é a porta de Nicanor, era uma porta de bronze de Corinto, que ficava provavelmente entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres no templo, mas para fora, não na entrada principal. E o texto fala que ele era colocado ali diariamente, ou seja, todo dia esse homem era carregado, colocado na porta do templo para poder pedir a sua esmola. Algo semelhante ao que a gente vive aqui no contexto da nossa metrópole, da nossa cidade do Rio de Janeiro, as tensões administrativas que ela vive, quando a gente vai trabalhar ou vai transitar de um lugar para o outro, o quanto a gente não vê nos sinais de trânsito pessoas nessas condições. Algumas, aparentemente, com a sua locomoção plena, conseguem andar e levantar os braços, movimentar as pernas, quadril. Outras, a gente vê que realmente elas têm uma deficiência muito comum. Lá perto de casa, entre o prédio que eu moro e o estádio do Maracanã, tem um que ele tem problema nas pernas, ele não consegue andar e ele se locomove em cima de uma prancha de skate, né, a tábua com rodas. E ele ali, então, ele se locomove e ele tenta contar com a empatia dos transeuntes ali, a pé ou preferencialmente para ele no carro, contar com a empatia, com a compaixão, de modo que alguém possa doar a ele algum dinheiro, algum valor, que aquele homem possa comer, sustentar também a sua vida. Mas o ponto é que esse homem do texto, ele era incapaz fisicamente, ele não conseguia locomover as pernas, ele era incapaz. Ele era incapaz financeiramente, porque como ele não locomovia as pernas, ele não podia trabalhar. Ele era incapaz em vários sentidos e totalmente dependente de outras pessoas. Aquele homem sofria ali uma consequência da queda, de um reducionismo da sua dignidade humana. Esse homem ele não foi criado por Deus para isso. Mas esse homem, ele é um herdeiro de Adão. Adão, ele foi criado pleno em todos os sentidos. Mas a sua desobediência, em Gênesis 3, fez o pecado entrar no mundo. E o pecado, ele
causa esse reducionismo na dignidade humana. Esse homem, ele está tendo a sua dignidade violada pelo próprio pecado. Não pecado aqui no sentido daquilo que ele cometeu como transgressão a Deus, mas quando eu falo pecado, eu estou falando da condição humana de miséria de uma pessoa longe de Deus, ou de uma pessoa que não tem um relacionamento pessoal com Deus. Esse homem, ele está ali afastado de Deus e sofrendo por conta dessa incapacidade humana de glorificar a Deus por si próprio. O que podemos aprender olhando para esse homem é quantas pessoas assim estão ao nosso redor e nós a ignoramos. Isso aqui eu falo primeiramente para mim mesmo. Realmente, às vezes, muita dificuldade de manhã, quando eu saio para fazer o meu treinamento físico na academia, o jiu-jitsu, e inúmeros pedintes ali na minha região. E geralmente, eu particularmente não gosto muito de abrir para a conversa, tendo em mente que eles vão me passar o que a gente fala informalmente, alguma conversa mole, alguma, né? E simplesmente querer que eu divida o pouco dinheiro que eu tenho, né? E alguns realmente, e isso realmente é comprovado, alguns têm força, têm energia, têm vigor físico e poderiam estar engajados em algum tipo de trabalho qualquer, de modo que eles possam ganhar dele sustento. Mas independente, ao ler esse texto eu fui confrontado com isso pelo Senhor e me peguei pensando quantas pessoas assim estão ao nosso redor e nós ignoramos essas pessoas. Se nós temos tido uma percepção clara dessa dignidade humana afetada pela queda, eu não sei o bairro dos irmãos, no meu, um pouco mais distante daqui, como eu falei, né, eu faço um treinamento cedo e depois do devocional eu vou andando e a quantidade enorme de pessoas dormindo na rua, debaixo da marquise de uma loja, com um lençol e sem banho, sem roupa limpa, sem comida, sem qualquer aspecto protetivo e digno para ela. E são várias pessoas. E olhando aquilo e pensando em como aplicar o texto, a gente vê claramente a dignidade humana sendo reduzida e sendo violada por conta do nosso mundo caído, quebrado e debaixo da terra. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, pela graça do Senhor Jesus, não fica só nisso. Porque o texto continua falando do que Pedro fez em nome de Cristo. E isso nos mostra que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Versos 3 ao 6. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, ou em algumas traduções, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
o verso 3 mostra esse homem exercendo o seu papel de pedinte. E Pedro fixa o olhar nele, dando ênfase, foco e pedindo para aquele homem olhar também para Pedro. E essa troca de olhares fixados, essa ênfase, esse foco de Pedro, olhe para nós, olhe para mim, mostra que realmente o apóstolo estava tendo essa percepção da questão da criação, da dignidade humana e de como a queda afetou aquele homem. Pedro estava com João e era uma prática direcionada pelo Senhor Jesus dos discípulos irem de 2 em 2, baseada numa tradição da lei de Moisés, de alguém averiguar alguma coisa e ir uma testemunha junta, conforme nós vemos nos livros da lei. A reação do pedinte, no verso 5, que ele ficou olhando atentamente para os apóstolos, esperando receber alguma coisa. Pedro, então, ele dá para aquele homem aquilo que tem, e Pedro não dá aquilo que não tem. Os apóstolos andavam com uma espécie de sacola desde os tempos de discípulo de Cristo, ali, Cristo fisicamente presente entre nós, uma sacola onde eles recebiam uma espécie de coleta, donativo das pessoas para quem eles pregavam, para que eles pudessem daquela bolsa poder viverem. Inclusive até nos evangelhos, o Judas era quem era o tesoureiro, fazia a gestão ali daquela sacola, ocasionalmente tirava dinheiro. A Bíblia mostra as deficiências de caráter dele. Era essa bolsa que eles carregavam, e o que a gente pode deduzir aqui é que naquele momento não tinha nada naquela bolsa, eles não tinham dinheiro ali. Eles estavam indo adorar a Deus com a bolsa da coleta sem nada, sem oferta, sem donativo, sem nada. Então Pedro não dá para aquele homem aquilo que ele não tem, mas ele dá para aquele homem aquilo que ele tem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro então cura aquele homem. Pedro, ele tem o comando da cura através do dom. E no caso era uma prerrogativa dos apóstolos. Os apóstolos tinham o dom de cura. O dom de cura aqui é diferente de Deus usar uma pessoa em oração para curar. Então, uma coisa é quando nós oramos para Deus curar uma pessoa. Ele tem poder para curar, mas ele pode soberanamente não curar. Como igreja aqui, nós oramos por cura, nós oramos hoje por cura no culto. E provavelmente na nossa devocional a gente está sempre orando por cura. Mas Pedro, ele tem o dom de cura, ele tem o comando da cura. Não por ele próprio, mas porque isso lhe foi dado pelo Deus Trino. Então Pedro, tendo esse dom de cura, uma prerrogativa dos apóstolos, ele cura aquele homem, dando aquilo que ele tem e não dando o que ele não tem. Um famoso teólogo da história da igreja, do início do segundo milênio, chamado Tomás de Aquino, escreveu a Suma Teológica, um pensador cristão de muita notoriedade na história. Ele estava andando com o Papa da época, ali no Vaticano, e o Papa estava mostrando para ele toda a riqueza, tudo aquilo que havia sido construído. E o Papa, apresentando toda aquela beleza estética, disse: veja só,
Agora não podemos mais dizer não temos nem ouro e nem prata, o que o teólogo fala, mas também não podemos mais dizer, como igreja, levanta-te e anda. O reformador Martinho Lutero, no famoso 31 de outubro de 1517, quando ele coloca as 95 teses no castelo de Wittenberg, ele fala na tese 62ª, a tese 62, que é a minha preferida, eu acho que é a mais conhecida, que o tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça de Deus. Amém. O mundo, ele pode esperar de nós benfeitorias sociais, a luta para minimizar o sofrimento humano, e tudo isso é legítimo, mas a riqueza da igreja é Cristo e o seu Evangelho. Só o poder de Deus transforma a realidade, é isso que o texto apresenta. Qualquer instituição poderia dar dinheiro, dar comida, dar vestimenta àquele homem, mas só o poder de Deus transforma a realidade. A medicina poderia melhorar a condição daquele homem, a ciência poderia melhorar, ela pode até melhorar, podia, no caso do homem do texto, melhorar a sua qualidade de vida, mas só o poder de Deus transforma a realidade. Só Deus tem poder para curar aquele homem. Que como igreja de Jesus Cristo possamos pregar as Escrituras Sagradas, confiantes como instrumento de Deus. Amém. Porque a palavra é um instrumento do Espírito para transformar a realidade. Essa realidade que eu coloquei quebrada, debaixo da queda, caída. Esse poder transformador de Jesus está presente no verso 7 e 8. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro levanta o homem com a mão direita e ele segue imediatamente. Seus pés, que eram torcidos, eles foram curados. O grego, se firmaram, estereotesão, uma terminologia aqui da medicina e da ortopedia da época, para designar a base firme dos pés do homem. Lucas, o autor inspirado pelo Espírito Santo, um discípulo, um médico, igual nosso pastor Flávio, ele usa esse termo técnico para mostrar que aquele homem que provavelmente tinha os pés ali tortos, esse homem agora ele tem os seus pés firmes, normais, pode pisar ali normalmente como uma base. Esse é o poder transformador de Jesus. Esse é o poder transformador do Evangelho. O milagre, ele foi imediato, ele foi completo, ele foi visível. Meus irmãos, temos crido na intervenção extraordinária de Deus. Deus, ele pode fazer, e nós podemos usar muitos recursos para a nossa saúde. Remédio, ferramentas externas. Se uma perna quebrar, o ortopedista vai botar um imobilizador. Todos esses recursos fazem parte da criação. A inteligência da medicina, mas nós temos crido
que Deus ele é poderoso para intervir extraordinariamente? O Cristo das Escrituras, ele é pessoal, ele é vivo, ele é ativo e ele exerce o seu senhorio assunto ao céu. E a igreja, ela é chamada a confiar na pessoa de Jesus. Nós somos chamados a nos apropriar no nosso relacionamento pessoal com Cristo, na nossa união com Cristo, pela fé, por meio da fé das suas promessas. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar, ele tem poder para transformar. E os versos 9 e 10 mostram que o milagre não é um fim em si próprio, mas o milagre aponta para algo maior, que é o propósito pelo qual Deus criou o ser humano. Versos 9 e 10. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como mesmo que sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e de assombro. A realidade da cura, ela teve testemunhas oculares no versículo 9. Não foi uma recepção de narrativa do tipo alguém contou para alguém que contou para alguém que levou adiante, como a famosa brincadeira do telefone sem fio, que o apóstolo Pedro, no nome de Jesus, curou aquele homem. Não. Pessoas viram, centenas de pessoas viram aquele homem que ficava na porta formosa, sendo carregado com a sua deficiência física. Pessoas viram aquele homem andando, saltando, vibrando de alegria e glorificando a Deus, porque ele havia sido curado. Deus seja louvado por isso. O povo ficou admirado, com espanto, e reconheceu aquele homem receptor do poder de Deus. Pois aquele homem creu em Cristo e glorificou a Deus, cujo poder foi reconhecido. Saltando de alegria, alguns colocam que Lucas provavelmente tinha em mente o cumprimento parcial, pois ela aponta para algo final, da profecia de Isaías 35:6. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O propósito do milagre foi restaurar a condição original daquele homem, filho de Adão, criado no Éden. O ser humano, ele foi criado para a glória de Deus, ele foi criado para glorificar a Deus. Deus colocou Adão no Éden, Deus colocou Eva no Éden, Deus criou a humanidade para glorificá-la. Um teólogo muito conhecido, Agostinho, no seu clássico Confissões, ele vai dizer: fomos feitos para ti, e o nosso coração não se aquieta enquanto não descansar em ti. Fomos criados para a glória de Deus, mas Adão se rebelou, e essa rebeldia ela nos foi imputada. Se somos separados de Deus pelo pecado, a reconciliação em Cristo, como ocorreu com esse homem, o conduziu ao seu propósito original. O milagre aponta para algo maior, que é glorificar a Deus, é se deleitar na glória de Deus. Famosa primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele. O alvo final da demonstração no texto do poder de Cristo é levar pessoas ao seu propósito original da criação. Não meramente resolver dilemas humanos, mas apresentar
a glória de Deus através do seu poder. O alvo final da demonstração do poder de Cristo é levar esse homem a glorificar a Deus e a se satisfazer nele. Como igreja evangélica no Brasil, muitas vezes nós somos ensinados a buscar a Deus por aquilo que a sua mão pode nos dar, quando o verdadeiro propósito é que nós devemos buscar a Deus por meio da fé em Cristo, para nos relacionarmos com Ele, por quem Ele é, não o que a mão de Deus pode nos dar em sua bondade, pois Ele também o faz, mas pela sua face, pela sua glória, porque só a glória do Senhor é que alimenta a nossa alma. Amém. Essa semana o mundo todo ficou triste, um falecimento de um ator dos anos 80, 90 chamado Chuck Norris. Ele era um símbolo de bravura, de disciplina, um homem que nasceu numa família cristã, mas por causa das dificuldades do seu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se tornou adicto de álcool e, por causa disso, abusivo. Então, um homem que teve uma infância muito difícil no campo familiar, no campo financeiro, passou muita dificuldade, mas que ao se tornar militar e servir na Guerra da Coreia, na Força Aérea, ele aprendeu artes marciais, conquistou a disciplina, o adestramento e se tornou um homem com a característica da bravura. Mais para frente, ele então, ao dar aulas para atores de Hollywood, ele mesmo se tornou um. A sua mãe Vilma, foi uma mulher de oração, assim como na história da igreja Mônica orava pelo seu filho Agostinho, ou como a mãe de João e John e Charles Wesley também orava ali, Susana Wesley orava ali pela vida dos seus filhos. A sua mãe Vilma, ela perseverou na oração pelo seu filho Carlos, que é o nome real desse ator. Aquele homem, criado num berço cristão, que em sua juventude, por conta de sua mãe, uma pregação do pastor Billy Graham, entregou a sua vida a Cristo, ao desfrutar da fama que Hollywood proporcionou e dos recursos, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Teve uma filha fora do matrimônio, perdeu sua primeira família, o divórcio. Aquele homem experimentou realmente o que eu falei aqui do mundo quebrado, caído. Mas ao contrair novas núpcias e formar uma nova família, a sua esposa lia as Bíblias toda manhã. E aquilo foi usado por Deus para que esse homem retomasse o caminho do Senhor. E usando a sua visibilidade, dedicou a sua vida ao propósito de espalhar virtude, a promoção da liberdade humana e, acima de tudo, de proclamar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que o mundo caído tenha quebrado esse homem, nada na face da terra pode resistir ao poder de Deus. E a Escritura fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, Romanos 1,16. Então, esse ator, que foi noticiado no mundo inteiro, e que hoje ele, por ter confessado a fé, por ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está com o Senhor. Esse homem,
que foi quebrado em diversos momentos da sua vida, ele teve a sua vida restaurada pelo poder de Deus. Concluindo, meus irmãos, o que esse texto nos ensina, o Espírito Santo da Igreja, ele revela o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo age com poder através da Igreja para restaurar vidas e levá-las a glorificar a Deus. Sem Cristo, somos mantidos fora da dignidade da criação e na redenção. O poder, ele está somente no nome de Jesus. E a verdadeira transformação promovida pelo poder que há no nome de Jesus produz a adoração verdadeira, o fato, a realidade de que nós fomos criados para a glória de Deus e para ter a nossa alegria nessa glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Que a Tua palavra lida, exposta e aplicada alimente a fé no Senhor Jesus, para que vivamos convictos de que o Teu Filho, Senhor Jesus, é que governa esse mundo. Amém. E que pode intervir em toda e qualquer situação. E que a palavra nos mantenha confiantes nele. Em nome do Teu Filho Jesus, aquele que tem todo o poder. Amém.